Não vou pedir para ficar de pé, mas você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 13 do livro de Marcos. Próxima semana nós estaremos iniciando. Desejo do meu coração falar sobre a vida de grandes heróis da fé. E nós vamos abrir semana que vem com o profeta Elias, um homem extraordinário. E nós vamos aprender certamente muito com ele, muito com a sua palavra, com o seu ministério. O ministério dele foi um ministério muito rico e que tem uma riqueza para distribuir para cada um de nós. Pode botar sua oferta, não distrai não, tá bom? Lembrando, há pessoas que dizem, coitado, não vem preparado para ofertar nem dizimar, que você não se sinta constrangido, não é obrigado a nada. Nós nunca obrigamos ninguém a nada aqui na igreja. Ninguém tem que ser constrangido para isto. Estamos concluímos. Capítulo 13. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, mediante a leitura da palavra. Versículo 24 até versículo 37. Com a sua Bíblia. Aqui fala sobre a vinda do Senhor, e é sobre isso que nós vamos pensar nesta manhã. Diz a palavra, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Verso 27 diz, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aqui ele faz um aviso, que é um despertamento no verso de 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo.
O que, porém, vos digo, digo a todos. Querido Pai, Senhor da glória, nós temos diante de nós não um almanaque, não uma história qualquer. Nós temos a Tua palavra, nós temos aqui esta bússola que dirige a vida do ser humano para a eternidade. Por isso, Pai, abençoa cada um dos Teus servos, que neste momento vai ouvir esta palavra. Embora já saibam de todas as coisas, mas que ela possa mais uma vez nos acordar, nos despertar para uma reflexão sobre a nossa vida e a nossa estadia dentro deste mundo. Abençoa, portanto, a todos que assim vão ouvir esta palavra, aqueles que estão em casa, que haja um tempo agora para ouvir a palavra, e eu sei que esta palavra vai ajudar, pelo menos a despertar para algo que deve ser o motivo da preocupação de todo ser humano. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. A vinda do Senhor. Queridos irmãos, tudo o que fazemos aqui na igreja é tão importante. Não fazemos aqui na igreja nada descartável. E eu posso citar algumas coisas. Por exemplo, nós fazemos sempre uma cantata de Natal, da Semana da Páscoa. É muito importante. Nós temos também coral, né? Coral que canta todo arrumadinho, tudo, né? Que bonito. Temos também reunião das Déboras. Nós temos CETEB, CIAB. Nós temos reuniões de adolescentes, de jovens, encontro de homens de oração, mulheres de oração, passeio para São Lourenço, de casais, como aconteceram nos dias passados, né? Tantas coisas fazemos aqui. Todas essas reuniões são sumamente importantes. Eu estou dizendo que são importantes, porque nada aqui é descartável, como eu já falei. Mas não podemos perder de vista o desfecho final da vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela vai ter um fechamento. O que será e que vai acontecer na vinda do Senhor? Devemos ter, portanto, um cuidado especial na preparação para este grande dia que vai acontecer. É impossível uma pessoa cristã não estar sempre apercebida que a qualquer momento isto pode acontecer. Não há como descuidar ou querer chamar nos dedos. As datas não existem. Você viu? Nem o filho sabe, só o pai sabe a hora. Eu já tive pessoas que marcaram a data para a vinda de Jesus e nunca aconteceu. Porque ninguém pode ir além do que está escrito. Se nem o Senhor Jesus sabia, como a pessoa vai saber? A data vai ser essa mais ou menos. A Bíblia não tem mais ou menos. Nós temos que entender isto.
Portanto, nós vemos dentro do Evangelho do Senhor, como o próprio Senhor vem esse dia, que será o acontecimento mais importante para o cristão. E só existe uma estrada. Não existe dois caminhos, só tem uma estrada para a eternidade, e é nesta estrada que virá o Senhor. Ele vai vir de encontro ao seu rebanho. A Bíblia diz que ele vai aparecer nas nuvens, será recolhido todos que estiverem espalhados e serão transformados para subir, para descansar na glória eterna com o Senhor. Então a gente não pode descuidar, irmãos. Você pode descuidar de algumas coisas, mas da vida espiritual você não pode abrir mão um segundo. Não tem férias. Agora eu vou tirar umas férias da igreja, eu vou passar uns 5 anos sem ir na igreja. Não existe isto. Você tem que estar acordado, vigiante e vigilante. Eu creio, ouça bem, que as igrejas têm perdido a espiritualidade e muitas delas, infelizmente, com tristeza, estão frias, porque elas perderam a base. Não se fala mais sobre a vinda do Senhor. A igreja não fala. Eu estou dizendo a você porque eu tenho ouvido para ouvir. Eu assisto às vezes alguns até eu desligo, porque está falando coisa que eu sei que não é verdadeiro. Porque ninguém fala sobre a vinda do Senhor, ninguém quer pregar sobre a eternidade. Por quê? Porque pregar o que as pessoas querem é muito fácil, muito fácil. Houve agora um tempo passado aí, tem até pessoas aqui da igreja que perderam dinheiro, tal de Bitcoin, como é o nome? Ambição, eu não sei o nome qualquer, eu não caí nessa. A pergunta é, onde é que você já viu, olha para mim, onde você já viu você aplicar um dinheiro que dá 10% de juro? Não existe isso, irmãos. Não existe. E as pessoas, por causa da ambição de querer, caíram na armadilha e perderam. Nós temos pessoas aqui na igreja que venderam o carro e perderam tudo. Este mundo é assim. Esse mundo é falso. Você vive em cima de um lugar, de uma areia movediça. Você tem que ter cuidado, muito cuidado. Portanto, eu tenho falado que as igrejas não falam sobre isso, por quê? Porque é uma mensagem que não atrai, mas eu digo a vocês esta manhã, é a única mensagem que mexe com o coração do ser humano, é quando você fala sobre a eternidade e diz que ele vai ter que bater na porta de Deus. E ninguém quer ouvir este negócio, que é uma verdade. Ele vai ter que bater. Essa mensagem, ela precisa ser pregada. Ela mexe com a pessoa, porque ela é uma advertência forte de Deus, dizendo, eu vou voltar, e se eu não achar você com a sua roupa lavada, você vai ter problema. E eu não estou falando daquela roupa que você veste, eu estou falando da sua vida pessoal, como será? Eu creio que as igrejas, portanto, têm perdido, elas têm saído por um outro caminho. Portanto, o Senhor colocou parábolas para nós, ou para nos alertarmos sobre esses acontecimentos. Mateus capítulo 13.
Se você tem a Bíblia, capítulo 13. Espero que você já tenha encontrado. Às vezes você lê essas parábolas, não para pensar, nem vê o teor desta palavra. O que ela está falando? O que ela está dizendo? Leia com atenção, eu vou ler, você acompanha a leitura. A parábola do joio. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo o servo do dono da casa, lhes disseram: Senhor, o senhor não semeou uma boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isto. Lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas o servo lhes perguntou: queres que vamos e arranquemos o joio? E ele disse: nanani, nananão. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E aqui tem a palavra de forte: deixai crescer juntos até a colheita. E no devido tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. A princípio parece uma palavra assim pouco solta, mas ela é muito mais. O que quer nos dizer é que não basta estar na igreja. Eu também vou na igreja, eu estou frequentando a igreja. Frequentar a igreja não define. O que define é a sua vida com Cristo. O que define é onde é que você está plantado a sua fé. Onde é que você está enraizado. É isso que vai definir. Então, essa parábola pode nos levar para esse caminho, que certamente dentro da igreja, haverá muita gente dentro da igreja, que na vinda do Senhor, não serão recolhidos pelo Senhor. Por quê? Porque não se converteram ao Evangelho, não se renderam a Cristo. Então esta palavra ela é muito forte, e eu tenho procurado ler com muita atenção esta palavra. Portanto, é perigoso demais, muito perigoso, ignorar, ignorar a palavra de Deus. Isso está falando sobre a vida cristã, irmãos. E a vida cristã é algo tão precioso. E ele está falando aqui de uma vida comprometida com Jesus e também de uma vida cristã fictícia. O que é uma vida cristã fictícia? É aquela pessoa que faz de conta que é crente.
mas lá fora e no mundo vive igual a todo mundo. Chama-se isso enganar-se a si mesmo. Vida cristã é uma depuração. E se nós não formos moldados dentro da palavra e moldados para servir a Deus, não adianta. A vida cristã é isto. Ela é muito mais forte do que a gente possa pensar. O problema é que no final, onde vai ser o final, a que vai revelar a vida cristã real e a vida cristã fictícia. É aquela pessoa, é só para agradar a mamãe que eu vou na igreja ou agradar papai. Ninguém tem que agradar pai e mãe. Vida cristã é algo pessoal. É igual casamento. Eu não posso fazer de conta que casei. Casamento tem uma implicação de pagar a conta. Casamento você tem que aprender a ouvir o ronco da mulher. Casamento, você tem que ouvir a voz, o ronco daquele barrigudo que ronca de noite. Você tem que aprender. Porque você compra, é um pacote que vem junto, não é verdade? Então, casamento. Segundo uma pessoa me falou, esse casamento tem tudo para dar certo nos primeiros 30 dias, né? Porque nos primeiros 30 dias você chega cedo em casa. Às vezes chega até antes da hora. Até falha o trabalho para ficar em casa. Mas depois o trem começa a atrasar. Né? Começa a fazer a hora para chegar em casa. Ver se já encontra a mulher dormindo. Vida cristã. Vida cristã, você não pode estar desapercebido. Você tem que estar atento. Você tem que estar acordado. Portanto, esta parábola, o Senhor lança esta palavra como é uma maneira de demonstrar uma comparação, comparando. Deve se comportar no agradar ao Senhor e estar atento à segunda vinda de Cristo. Eu ouvi o Evangelho muito cedo. Eu tinha 19 anos. Um cara com 19 anos, o que ele pensa da vida? Quando você que lembra quando você tinha 19 anos? Você fez um monte de bobagem igual eu fiz. Levante a mão. Tenha coragem de se confessar. Eu namorei uma moça. Esse dia eu falei com a minha mulher da meus namoros, tinha muito namoro. Eu fui bom nesse item de namoro. Eu namorei uma moça que o pai dela, o homem era bravo, era um fazendeiro, e ele era muito bravo. Não queria tinha 3 filhas, bonita pra caramba. E filha de fazendeiro naquela época eram eu, pobre. Eu não tinha nem um cabrito, eles tinham boi pra caramba. E eu fui namorar a filha dele, ele não queria. Aí ele fazia um baile na casa deles, naquelas casas grandes, aquela baile de sanfona, né? Eu chegava, entrava pela porta da cozinha. A moça ia lá, abria a porta da cozinha, a mocinha abria a porta, pronto. Ele não queria, mas eu estava lá.
Porque a gente sempre dá um jeito. Ai, meu Deus, podia. Então a vida é assim, né? Quando você está novo. Mas eu ouvi uma palavra. O pregador disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque nada vale mais do que a sua alma. A sua alma é a preciosa. Tudo que você possa ter, casa, carro, apartamento, casa de praia, pode ter o que tiver, nada é mais precioso do que a sua alma, porque é ela que vai voltar ao Criador. Esta é a razão do que eu estou falando esta manhã. Você deve estar pensando e preocupado, porque o Senhor virá buscar. A palavra de ordem é vigiar. Vigiai, ou seja, mantenha a sua vida espiritual ativa. Não encoste a sua vida espiritual só para um momento da semana, não. A sua vida espiritual, ela deve estar acesa diariamente. É como uma lâmpada, ela tem que estar acesa diariamente. É assim a vida espiritual. A palavra do Senhor diz que os anjos são os segadores, vão reunir os escolhidos. Este será um dia em que o Senhor vai mostrar a sua glória. O Senhor vai mostrar a sua glória geral, todos verão, porque diz o texto aqui que esse dia vai marcar. Quando o Senhor aparecer, vai haver um mover tão grande dentro desse mundo, e eles vão ver a glória do Senhor, vendo os escolhidos subir para a glória, para estar com o Senhor por toda a eternidade. E todos os olhos, diz a palavra, verão. Uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Isto me dói o coração, em saber que nós pregamos, e ainda há pessoas que não acreditam. A palavra final: creia no Evangelho, isto é verdade. Isso não é história da carochinha, não, é verdade. Um dia nós vamos sair desta vida e vamos partir ao encontro do Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, José. Prepara-te, Manuel. Prepara-te, Maria. Você vai ter que encontrar com o Senhor na glória. Este é o Evangelho que tem que ser pregado, irmãos. Nada de evangelho econômico. Esse evangelho que você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo. Chega. Sai dessa. Este evangelho é Big Talk. Como é o nome? É uma furada. Esse evangelho é igual aquele que investiu nesse negócio e perdeu. É dizer que você tem direito. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Bobagem. Bobagem. Você nasceu de Deus para ir para a eternidade. Você veio do Criador
para voltar para o Criador. Você não nasceu de Manel nem de Zé, você nasceu de Maria nem de Maria, você nasceu de Deus. Foi Ele que soprou o fôlego de vida em você. É isso que vai acontecer. Que você se prepare, vigiai, estar atento, porque esse dia vai acontecer. Todas as cabeças curvadas.